TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja connosco hoje. O tema de hoje escolhido foi o poder da prece. Porque estive a pensar em vários. Já falei de felicidade, já falei de fé e não podia deixar de falar da prece. Um instrumento tão importante que Deus nos deu e que ainda é tão desconhecido para nós. E vamos então à base, não é? No capítulo 27, pedi e obtereis. O capítulo é maravilhoso. Não pude trazer tudo, só trouxe uns pedacinhos, mas aconselho a todos a reler, porque tem lá a explicação toda sobre a prece. Ele diz-nos assim: as qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a vossa porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito nas vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos a seus pedidos. Parando aqui um bocadinho, um exemplo muito vivo disto são as nossas crianças. Claro que há crianças e crianças, como há adultos e adultos, mas se vocês virem uma oração de uma criança feita com sinceridade, é simples, mas tem um poder tão grande, que nós percebemos, quem está a ouvir, que ela vai direto onde tem que ir. Porque a força é tão grande, e se vocês sabem que as crianças, o vocabulário ainda é diminuto, mas elas creem aquilo, acreditam tanto naquilo, têm tanta fé, que chega a ser emotivo ver as crianças a fazer a oração. E nós aqui na casa, na nossa evangelização, nós primamos muito por ensinar as nossas crianças a fazer uma prece. Quer seja elas sozinhas, quer seja partilhada, que elas gostam muito de fazer preces partilhadas. E continuamos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçeis. E aqui, nós ficamos aqui nesta parte. O vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de que o peçeis. E aqui nós pensamos assim, pode vir esta pergunta, e vem a muitas pessoas, se Ele sabe do que nós precisamos, porque é que nós temos que orar? Muita gente faz esta pergunta, e eu vou deixar esta pergunta no ar, que vai ser respondida mais tarde. E mais à frente, no Evangelho, fala-nos da ação da prece, a transmissão do pensamento. Como é que isto se processa? Então ele diz que a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter 3 finalidades: um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários e intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Existem muitas pessoas que oram à Virgem Maria, nós vamos ver mais à frente depois como é que isso se processa, a qualquer santo. Todas essas orações chegam até Deus, se forem feitas com fé. E eles são apenas intermediários, porque a morada final é sempre a morada de Deus.
E ele continua-nos a dizer: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como é que ela se processa, como é que se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso encontro, atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. E ele diz aqui: o fluido recebe o impulso da vontade, ou seja, ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Ou seja, a nossa prece é uma transmissão de pensamento, que o impulso é a vontade vem de quem? Vem de nós. Se vocês repararem ao longo da palestra, vocês vão ver que o ponto-chave somos sempre nós, a nossa vontade. E ele diz: assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, quer seja sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, existe uma corrente fluídica que se estabelece de um ao outro, transmitido o pensamento. Da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Ou seja, quanto mais vontade e mais fé nós tivermos, maior o impulso e mais alto ela chega. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Tudo se passa através do pensamento. E eu queria trazer-vos isto porque também é interessante nós percebermos efetivamente como é que isto funciona. Porque lá está, uma das coisas que o Espiritismo nos traz é a explicação para tudo. E depois eu já falei na palestra da fé que uma das coisas que nós aprendemos é ter fé raciocinada. Ou seja, perceber exatamente como tudo acontece. Porque só assim é que nós temos o conhecimento total das coisas. Então ele aqui traz-nos essa explicação concreta exatamente do que acontece quando nós fazemos uma prece sentida ou não. Pronto. Depois, no capítulo 2 do livro 3, temos a lei da adoração. No livro dos Espíritos, em que ele, na pergunta 659, pergunta: qual é o caráter geral da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas, como nós vimos no Evangelho: louvar, pedir e agradecer. E aqui nós pensamos, realmente podemos propor estas 3 coisas, mas o louvar e o agradecer muitas vezes são esquecidas. Pedir é o que nós mais pedimos. E agradecer. Eu já fiz, vocês podem fazer esse exercício, nós já fizemos aqui nos jovens, que se falou sobre a prece, e na altura quem orientava os jovens, eu já contei isto e volto a contar, foi uma experiência que me marcou. A orientadora, que é a Nancy, perguntou: quem é que aqui já... Há quanto tempo é que vocês fazem uma prece, fizeram uma prece, só para agradecer? Se eu tivesse um buraco no chão naquele momento, eu escondia-me. Porque eu comecei a pensar, eu assim, as minhas preces são sempre para pedir alguma coisa. Não há uma única prece que eu me lembre que eu tenha feito só para agradecer. Isso deixou-me tão envergonhada, porque nós temos uma pleia de espíritos que nos ajudam. E conhecemos, temos Batuíra, temos o Pai João, temos o Tio Spártaco. E eu pensei neles todos, porque nós, lá está, Jesus, Deus ainda está muito distante a nível da nossa concepção, então nós nos concentramos muito mais naqueles que nós conhecemos, entre aspas. Eu senti uma vergonha tão grande, porque eu sei que eu fui ajudada e que muitos dos que ali são fomos ajudados por eles, mas na hora de agradecer nós não agradecemos.
E desde aí é difícil, mas eu fiz o exercício e na próxima aula que ela perguntou quem é que só fez uma prece de agradecimento, aí eu já vou levantar a mão. Porque realmente eu pensei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para agradecer e eu nunca me lembrei de agradecer. Porque eu lembro-me de pedir, porque isto não está bem, porque ele não está bem, então eu peço. E agradecer fica por aí. E nós vamos ver mais sobre isso. Continuando na pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Se vocês verem, eu gosto muito de romances. Acho que os livros de estudo são maravilhosos, mas os romances mostram-nos a parte mais prática. E se vocês verem, nos romances mostram-nos muito aquelas situações entre desencarnados e encarnados e o que acontece e o que não acontece. E há situações em que nós vemos que os espíritos superiores não nos conseguem ajudar porque nós estamos munidos de uma barreira que pode ser quebrada através da oração. Então a oração é um instrumento que nós temos para os ajudar a nos ajudarem. Porque eles podem querer nos ajudar, mas se nós não deixarmos, eles não conseguem. E a oração é um material que nos ajuda a tapar as brechas para nós não sofremos as influências dos nossos amigos menos instruídos, que vão por aí. Por isso é que dizem muito orar e vigiai. E por isso é que de vez em quando a coisa aperta, nós esquecemos de orar. Depois sim, estás a orar e a vigiar. Não, só quando a coisa aperta é que nós nos lembramos de orar. Então, é um instrumento tão forte e que muitas vezes nós nos esquecemos de usar. E daí a questão de eu ter trazido este tema também para me lembrar e para mostrar a vocês. Na pergunta 661, pode sutilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. O que é que adianta nós orarmos se nós não damos um passo para mudar? É como a fé. O que é que adianta nós termos fé se nós não fazemos nada para os ajudar? Lá está, para os ajudarem a nos ajudarmos. Eles fazem a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. É isso que nós muitas vezes nos esquecemos. Até mesmo nas preces, nós podemos pedir para ele nos perdoar. Mas se nós continuarmos a cometer as faltas, o que é que adianta essa prece? Esse pedido de perdão? Não é como rezar 5 Pás Nossos e 3 Ave Marias e as faltas estão perdoadas, não. Isso, para quem acredita, é uma ajuda, já é um início, mas não muda. E se nós continuarmos a cometer o mesmo erro, se não dermos um passo em frente, nós não conseguimos caminhar. E ele continua. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. As vossas provas estão entre as mãos de Deus e acho que devem ser suportadas até ao fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. Se nós temos uma prova para passar, porque temos que corrigir um erro que nós fizemos no passado, não seria justo, por fazermos uma prece, não passarmos por essa prova. Nós nunca íamos aprender. Não seria justo para nós mesmos, nem para os nossos irmãos que estão a passar por provas. Então, como Deus é justo, nós podemos fazer a prece sim, porque uma prece nunca é inútil quando bem feita. Porque ela dá-nos uma coisa, força. E nós com força vamos até ao fim do mundo. Com fé e com força vamos até ao fim do mundo. Isso já é uma grande ajuda. Não é que nós queremos, mas é que nós precisamos. É como diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Neste livro, A Constituição Divina, o Richard Simonetti fala sobre estas partes do livro dos Espíritos, em que ele diz assim,
que nós falámos que a prece é uma adoração a Deus. E ele diz, adorar é gostar muito, extremadamente. Adoro os meus filhos, adoro chocolate, adoro correr. A mesma expressão é empregada para definir o culto à divindade. Adorar Deus é buscar a comunhão entre Ele, atendendo os 3 objetivos. Louvar, reconhecendo a sua grandeza, a sua presença nas nossas vidas e sentindo nele o nosso maior apoio, a nossa inspiração mais sublime e a nossa esperança mais autêntica. Força, fé e esperança levam-nos a percorrer o caminho e o caminho é muito mais fácil. E é através da oração que muitas vezes nós conseguimos essas 3 coisas, ou aprofundar essas 3 coisas. Pois ele diz, pedir é o segundo propósito na oração, algo perfeitamente admissível, um direito de todo o filho que se dirige a seu pai. Porquê? Lá está a pergunta que eu fiz há pouco. Afinal, Deus conhece perfeitamente as nossas necessidades. Porquê que temos que orar se Deus conhece as nossas necessidades? E ele responde, quem raciocina assim, desconhece que a oração não objetiva trazer Deus até nós, mas de levar-nos até Ele. Nem se trata de expor os nossos desejos, e sim de criar condições para receber as suas bênçãos que se espalham por todo o universo. Ou seja, a prece o que faz é criar-nos em nós a predisposição para conseguirmos receber aquilo que Ele tem para nos dar. Lá está, pode não ser aquilo que desejamos no momento, mas é aquilo que necessitamos. Sem a oração, por mais que eles queiram nos ajudar, não conseguem. E ele diz, estamos mergulhados nelas, diz André Luís, como peixe no oceano. Todavia, para que assimilemos, é preciso que preparemos o coração, a fim de não nos situarmos como um homem que morre de sede, embora dentro de uma piscina por recusar-se a abrir a boca. Isto é o exemplo melhor para explicar como nós estamos hoje em dia. Numa piscina cheia de sede, mas muitas vezes a morrer. Numa piscina cheia de água, mas muitas vezes a morrer de sede. Porquê? Porque não oramos. Porque não nos predispomos a receber ajuda. E eles dizem, e sempre dizem, nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. E aqui, hoje em dia, na vida física, nós não conseguimos ajudar. Se eu tenho alguém que quer ajudar e ele não quer ser ajudado, eu não posso ajudar. Não tenho como. E com eles é a mesma coisa. E há quem reclame que as suas preces não são ouvidas. Lá está. É que pedimos o que queremos. Deus nos dá o que precisamos. Vocês já repararam que vai tudo dar ao mesmo ponto? Que é o necessário e o supérfluo. Aquilo que nós queremos muitas vezes não é aquilo que nós desejamos. E raramente compatibilizamos desejos e necessidades legítimas. Ou seja, raramente aquilo que queremos é o que precisamos. A criança com uma fratura na perna pedirá 1000 vezes a seu pai que a liberte do gesso que a incomoda. Não será atendida, em seu próprio benefício. Todos temos fraturas morais. Se pretendemos que o Senhor nos liberte de sofrimentos e dificuldades retificadoras, fatalmente colheremos decepções. Nós, quando vimos para esta vida, nós vimos com um compromisso de passar por tudo o que temos a passar. Esquecemos disto quando chegamos cá, mas está cá dentro, está implícito. E se nós tivermos a vida facilitada, nós não aprendemos. Da vida física é assim, aqui. Quantas vezes temos que bater com a cabeça na parede? Não adianta ninguém nos dizer. Temos que bater com a cabeça na parede para perceber que não é por ali o caminho. Isso acontece tanto com as mães, que sofrem tanto por causa dos filhos. Tanto dizem, não vais por aí. Mas eles só aprendem quando batem com a cabeça. É exatamente a mesma coisa. O ideal, portanto, não é pedir que Deus nos favoreça nas situações da terra, mas que nos fortaleça para as realizações do céu, inspirando-nos o comportamento mais adequado, a atitude mais digna, o esforço mais nobre. O terceiro propósito na oração é agradecer.
Deus coloca à nossa disposição diariamente riquezas inestimáveis. As manifestações da natureza, o conforto do lar, as possibilidades da inteligência, a disciplina do trabalho, a oportunidade de servir. Pensando, eu estava a fazer esta palestra e eu pensei a quantidade de coisas que nós temos que agradecer. Por exemplo, existem tantas pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita. Não me digo que é por ser melhor que as outras religiões, mas ela dá respostas. Respostas que muitas vezes outras pessoas não têm. E nós precisamos de respostas. Nós precisamos de saber o porquê. Às vezes não entendemos ou não as interiorizamos. Mas é tão perfeito naquilo que é. Nós temos 5 livros, está lá tudo escrito. Termos a oportunidade de estar aqui quando há pessoas que não têm. Eu nasci, como muitos sabem, no Espiritismo. Ou seja, eu não vim pela dor. Há muita gente que vem pela dor, há muita gente que vem por outros motivos. Para mim, isto faz parte desde sempre, é uma coisa normal. E já me deparei com situações de pessoas que sofrem tanto e que eu penso, se elas soubessem sobre a doutrina espírita, era tão mais fácil. E aí eu percebo a bênção que eu tenho por conhecer. A bênção que eu tenho por poder trabalhar. Trabalhar em favor não só dos sem-abrigo, trabalhar com crianças. A bênção que é ver as crianças a virem à evangelização e nós fazemos parte, podermos semear juntamente com os pais, claro, aquela semente e vermos ao longo dos anos a semente a desabrochar, a flor a sair. Quantas crianças estão aqui desde que nasceram e já estão maiores que eu? E nós sabemos que a semente está lá. A oportunidade de trabalho, os evangelizadores dizem, eles aprendem tanto, tanto, tanto. E o que eles recebem é muito mais do que aquilo que eles dão. Porque as crianças são o melhor que nós temos e são o futuro, não é? Eu sou muito apaixonada pelas nossas crianças, por crianças em geral e pelas nossas crianças. Isto é uma razão de nós agradecermos, termos trabalho. Há tanta gente desempregada por aí. E muitas vezes nós temos trabalho e reclamamos do nosso trabalho. Termos uma casa. Quando nós vamos entregar sopa ao sem-abrigo. As primeiras vezes que eu fui já foi há uns anos. Uma coisa que eu cheguei, eu lembro-me de chegar a casa a primeira vez que eu fui e agradecer por ter um colchão. Que é uma coisa que ninguém pensa num colchão. Depois de ver, eles não têm um colchão. Deitar numa cama limpa, numa casa abrigada, não ter frio, não é razão para agradecer. Estarmos aqui com mais saúde ou menos saúde, mas estamos aqui. Ter família, ter amigos. E nós muitas vezes nos esquecemos disso porque temos isso como adquirido. Só depois de perdermos é que damos valor às coisas. E continuando. Se ante as lutas da existência desanimamos ou nos comprometemos no desajuste, não é por ausência da providência divina, mas simplesmente por esquecidos de agradecer pelos valores mais importantes, o cérebro povoado por quimeras, o coração possuído por sentimentos menos edificantes, não prestamos atenção aos sinais que Deus estende no caminho em favor da nossa segurança e paz. Quantas vezes, vocês vão reparar, nós não estamos sempre bem, não é? Às vezes acontece alguma coisa e nós vamos abaixo. E nós sentimos que abrimos uma brecha. E depois aí vem a revolta, a tristeza. E depois, se vocês perceberem, eu não sei se já fizeram alguma vez, se isso já aconteceu, quando vocês estão mal e de repente parece que vem assim uma luz e começam a fazer uma prece. Aquele alívio que vem de nós e de repente parece que nós vemos o caminho muito mais claro, ou vem uma ideia que nós não tínhamos, a solução para os problemas. E se toda a gente fizesse uma prece antes de qualquer coisa, seja para pedir, seja para agradecer, o que for, nós conseguíamos trilhar o nosso caminho mais facilmente. Lá está, os instrumentos estão aqui. Falta-nos usá-los. A propósito, há o curioso episódio de um sábio
hindu que, inspirado, dizia ao discípulo: meu filho, infinitas são as bênçãos que devemos agradecer ao Criador. A beleza da flor, o verde das matas, o azul do céu, o brilho das estrelas, a majestade do oceano, o sorriso da criança. Em toda a criação há sinais da sublime presença, convidando-nos à confiança e oferecendo-nos conforto e alegria. Ele continua. Impressionado com tais raciocínios, o aprendiz, de retorno ao lar, divagava. Sim, há muito que agradecer. Deus está presente em tudo. Nesta flor que desabrocha, deslumbrante. Naquela cascata que canta a sublimidade da vida. No sol que ilumina o mundo. Despertando do seu deslumbramento íntimo, avistou um elefante furioso que corria pela estrada em sua direção. Montado no animal, um homem advertia aos gritos. Sai da frente, sai da frente. Ah, suspirou tranquilo. Nada havia a temer. A majestade divina está naquele elefante furioso que se aproxima. O nobre animal também faz parte da criação. Mal formulara semelhante raciocínio e foi violentamente colhido pelo paquiderme, que o atropelou como um trem expresso, jogando-o à distância. Com contusões generalizadas, sentindo mil dores, foi socorrido pelo seu mestre, que ouvira o barulho. Medicado, entre gemidos, o discípulo comentou queixoso. O Senhor disse que Deus está em todas as manifestações da natureza, até nos animais. Veja como fiquei por supor que ele estava naquele elefante furioso. O sábio sorriu, benevolente, e respondeu. Meu filho, realmente Deus está presente em tudo, até naquele elefante furioso. Entretanto, você se esqueceu de que o Todo-Poderoso estava também naquele homem que ele estava em plenos pulmões. Sai da frente, sai da frente. Quantas vezes nós estamos tão fixos numa ideia e não vemos as soluções que aparecem por outro lado? Tantas vezes. Porque a fixação é tanta, aquilo que nós queremos daquela maneira que não vemos que ele envia de outra forma. E as coisas passam e nós continuamos sofrendo e por aí vamos nos revoltando e assim vai uma bola de neve. E depois o que é que temos? Temos aqueles nossos amiguinhos do alheio que ajudam-nos e alimentam-se disso. E vai. E nós, que temos uma coisa tão simples, Deus nunca nos deixa sozinhos. E não é teoria, é verdade. Quanto mais vocês acreditarem nisso, mais ajuda e mais força isso vos dá para conseguirem ultrapassar os vossos obstáculos. Porque não é acreditar e esperar para ver a coisa acontecer, não. Nós temos que correr atrás. Faz parte do nosso trabalho, correr atrás. Porque se nós não corrermos, ninguém vai correr por nós. Eles fazem a parte deles, nós fazemos a nossa. E assim nós funcionamos como uma equipa. Porque eles estão aqui do nosso lado. Muitas vezes, coitados, desesperados, porque querem que nós ouçamos e nós não ouvimos. Estão ali à espera de uma brecha que se abra. E a coisa fica difícil. Depois vem alguém que diz que temos que orar. E nós aí nos lembramos da oração. E aqui, vocês, não sei se já conhecem, eu trouxe este, porque temos tempo para falar sobre isto, que é o livro Vivendo o Evangelho. Isto tem 2 volumes. Para quem não conhece, são comentários de André Luiz ao Evangelho. É maravilhoso. É outra perspectiva daquilo que nós lemos no Evangelho. Por isso é que temos aqui os estudos em grupo. Nós estudarmos a mesma coisa, várias pessoas, cada uma tem vê as coisas de maneira diferente. Então, se conjugarmos isto, e ele tem coisas muito interessantes. Então, aqui há uma parte que eu achei muito interessante, que ele diz assim, correspondente a este capítulo, diz assim, Deus responde. Veja a resposta de Deus ao que você pede. Pede sorte, Deus responde com a perseverança. Pede vantagem, Deus responde com o merecimento. Pede fortuna, Deus responde com o trabalho. Pede facilidade, Deus responde com o esforço. Pede proteção, Deus responde com a fé. Pede privilégio,
Deus responde com a justiça. Pede glória, Deus responde com a humildade. Pede excesso, Deus responde com o suficiente. Pede descanso, Deus responde com o devotamento. Pede desforra, Deus responde com a compreensão. Você pede a Deus o que quer e Deus responde com o que precisa. Não há parte mais para simplificar tudo isto do que este trecho. Ou seja, nós pedimos e Ele nos dá com aquilo que nós precisamos. E se nós nos resignarmos e compreendermos isso, mais fácil se tornam os obstáculos. Porque Deus não nos dá tamanha coisa se nós não a conseguirmos levar nas costas. Não dá, nós não fazemos um esforço maior daquele que nós podemos fazer. Isso seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo. Então, se o obstáculo está à nossa frente, nós temos que ultrapassar. Por maior que ele pareça. E olhem que às vezes a coisa parece que nós já não podemos fugir para lado nenhum e já não aguentamos. Mas a fé é uma coisa fantástica. Eu tive no Brasil o ano passado e fui a trabalho e fui fazer uma ronda, que é como eles chamam, aos sem-abrigos no Brasil, em São Paulo. Como vocês devem calcular, os sem-abrigos lá é completamente diferente daqui. Quer dizer, qualquer praça, qualquer rotunda que haja, são aos 50. E a miséria lá é mesmo miséria. E nós distribuíamos sopa, pão, muita roupa. E nós falávamos com ele, primeiro, estavam sempre com um sorriso nos lábios. Sempre. E olhem que a vida deles era miserável. E vocês veem uma coisa que aqui vemos muito pouco, crianças. Foi o que mais me chocou, foi ver crianças na rua. E eles vêm com o sorriso e nós assim, então e como é que... Lá está, conversa, não é? Como é que vai? David, não vai muito bem, mas para meter conversa. Vai tudo bem? E ele assim, vai indo se Deus quiser. Tudo corre pelo melhor. Amanhã é outro dia. Eu olhei para ele e eu pensei assim, meu Deus, este homem não tem um teto. Muitas vezes não tem comida para o dia. A senhora que estava lá dele tinha os filhos. Não há dor maior do que não ter comida para dar aos filhos. E eles, com um sorriso nos lábios, amanhã é outro dia, se Deus quiser. E vai ser melhor. Eu pensei, como é que esta pessoa que não tem nada tem uma fé tão grande e nós que temos tudo, a nossa fé, à mínima coisa, abala. Eu pensei, realmente, nós ainda temos muito que aprender. E aconselho, lá está, não no Brasil, mas ter noção desta realidade ajuda-nos a crescer muito. E mesmo os obstáculos que aparecem à nossa frente, há uns que são muito complicados. E há uns que dói muito. Mas depois nós percebemos que aprendemos com eles. E que não aprenderíamos se não fosse assim. De outra forma não víamos, crescemos com eles. Todos vocês têm isso, eu tenho isso. Não há ninguém aqui que não tenha, pelo menos uma vez na vida, se deparado com um obstáculo em que a vontade era que sentar no chão e chorar. Isso aconteceu tantas vezes e, de repente, nem que seja por uma oração daquela... Porque quando nós estamos mais necessitados é quando as orações são mais fervorosas, não é? No meio do desespero, em que já não temos mais nada, fazemos aquela oração com fé e aí, de repente, vem a ajuda. Quantas vezes isso acontece? Parece. Para nós, muitas vezes é uma coisa que nós... Às vezes fazemos, às vezes não fazemos. Só quando nós nos lembramos, e é um instrumento tão poderoso para conseguirmos suportar e seguir o nosso caminho. E até muitas vezes ajudar quem está connosco. E aqui, eu achei muito interessante. Quem não leu devia ler. Este faz parte da coleção da Patrícia, de Violetas na Janela, em que eu me perguntei, ok, fazer prece. Mas o que é que acontece com a prece no plano espiritual? Tive esta curiosidade. E pesquisei, e deu assim, mas eu não encontro. Então perguntei à Rosarinho. Rosarinho, qual é que é o livro que fala sobre isto, que eu quero saber?
Então fui aqui ao Vivendo no Mundo dos Espíritos, no capítulo 13, em que ela fala sobre pedidos. E diz assim: a aula foi teórica. A Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colónias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Vocês vejam o tamanho, a quantidade de pedidos para ter um departamento só para isto. Esses pedidos são feitos ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem ao se ver em perigo grita pela ajuda de Maria, Mãe de Jesus. Qualquer bom espírito pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipas de espíritos em nome de qualquer entidade. Ou seja, para eles não importa a quem o pedido é feito, importa é fazer o bem. Por isso é que eles têm equipas organizadas para vir em socorro das pessoas quando elas precisam. Depois, a Glória, que era uma das que estava lá na aula, perguntou: fazer promessas é errado? Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se pode trocar bens materiais por favores espirituais. Quantas vezes as nossas peças, se eu fizer isto, se acontecer isto, eu juro que eu faço aquilo. Quantas vezes? Já sai assim. Já é uma coisa e lá está. Isto, como eles dizem, é muito mesquinho. Nós podemos pedir, a única coisa que temos de fazer é agradecer. Não é preciso mais nada em troca. Eles não cobram. Os espíritos superiores não cobram. Apenas precisam de... Nem é para eles o agradecimento, é para nós próprios. Para nós termos a noção daquilo que eles fizeram. O que é certo de pedir? O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, para ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isto é mais viável. Vocês vão fazer, que eles vão ver mais à frente, que eles vão fazer distinções entre os vários pedidos. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é melhor interior, bem poucos. Prometem muito e às vezes coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessa para melhorar, deixar um vício. Depois, isto foi na aula teórica, eles tiveram uma aula prática, em que foram conhecer o departamento dos pedidos. Eles não são iguais, variam muito de uma colónia para a outra. Nas colónias grandes, ou nas que ficam próximas de onde, no plano físico, há romarias, esses departamentos são grandes. Eu pus-me aqui a pensar o departamento perto do Santuário de Fátima. Deve ser uma coisa enorme. E ele continua. Na colónia de São Sebastião está localizado dentro deste prédio das religiões, ou seja, o departamento dos pedidos está localizado dentro deste prédio. E tem 4 salas grandes. A primeira, com os pedidos desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Nós já temos muita noção, quando desencarnamos, do que é que realmente está em jogo e o que é realmente a realidade. E ela continua. Nessa sala chegam pedidos desencarnados da colónia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas vezes para ajudar entes queridos desencarnados ou encarnados. Aqueles que ainda ficaram na Terra, aqueles que desencarnaram e devido às suas atitudes não se encontram em colónias, então são para aí que vão estes pedidos de desencarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados, ou seja, de 4 salas, 3 são para nós. Na primeira, são separados e encaminhados para 2 outras, a fim de serem analisados. Depois, voltam para a sala de origem para serem encaminhados aos socorristas, aos espíritos que trabalham nesse departamento, isto é, são separados os que podem ser atendidos, ou seja, são separados, vêm os que podem ser atendidos e os que puderem depois voltam para esta sala. E ele continua. Não há muitos pedidos sem promessas, por isso a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável, tem lindos quadros na parede. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos ali são separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas.
Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Porquê? Porque é mãe de Jesus. E mãe, nós sabemos que no coração de mãe sempre cabe mais um, não é? Depois fazem a separação entre viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis, o que são? São os casos de pedidos para chover, vitória de clubes desportivos, ganhar a lotaria. Portanto, já viram que não vale a pena fazerem pressa por isto, porque são inviáveis. Os viáveis são os que podem ser atendidos, seja em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois irão dar o parecer final. Se são aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido, porque isto são dentro dos pedidos com promessa. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se uma pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento, isto é muito importante, o pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte com fé assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse facto, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Aquilo que nós falámos do impulso, do pensamento, que é tanto maior quanto maior for a vontade e a fé, acontece aqui. A prece pode servir como um telefone lá para cima. Basta nós queremos e temos fé. Lá está. Tudo roda à nossa volta. Basta a nossa vontade, basta nós termos fé, que as coisas acontecem. Depois ele diz: o orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crença e todos os pedidos. Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm por base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede à Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele há mais ignorância do que maldade. Vocês veem muito, isto acontece muito, por exemplo, nos filmes no Brasil, se calhar porque eles retratam da vida lá. Como eles são muito religiosos, os próprios bandidos fazem orações para não serem apanhados. E é uma devoção aos santos e à Virgem Maria, a Jesus. Pronto, lá está, é mais ignorância que maldade. Pois, Marcela leu altas palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia de esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. E eu perguntei-me, mas será que esta promessa, que esta oração é atendida? E ela, mais à frente, responde: não o ajudamos. Não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete e, porque não foi preso, paga a promessa. Pelo menos paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz. Ou seja, eles foram em auxílio dele, mas não para ajudar como ele queria, para ajudar como ele precisava. Só que ele não aceitou a ajuda. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Lá está, aquela questão das provas que nós temos que passar. E ele diz: ele não obteria a cura do corpo. O seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Sentiu ele nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Muitas vezes, e nós vemos muito isso, pessoas com graves doenças em estados terminais têm uma fé inabalável. Algumas conseguem se recuperar, porque assim tem que ser. E outras, não recuperando aqui, conseguem o auxílio e a ajuda para conseguirem ter um desencarne mais calmo e não sofrer tanto. E é aqui que nós vemos que ele não teve aquilo que ele pediu, mas ele teve a ajuda.
e que a prece foi feita com tanta fé que não foi inútil. Deu-lhe força, deu resignação. Lá está. Prece feita com fé nunca fica sem ajuda. Depois tem outro. Num caso de perigo, que também é interessante saber, o pedido passa pelo departamento? Não. Os bons espíritos estão por perto, tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilómetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Isso acontece, seja desastres, seja assaltos, o que for. Há sempre alguém, uma equipa pronta a ajudar-nos. Isto é muito interessante ver como é que as coisas funcionam de lado a lá. Porque não é só perceber a importância da prece, é perceber como as coisas funcionam. Eu gosto muito de perceber como as coisas funcionam. Acho que isso dá mais consistência àquilo que eu acredito. E cada vez que eu vou pesquisando mais, tudo o que eu acredito torna-se mais sólido, porque tem uma razão de ser. Não é só porque sim. A razão é lógica. Lá está a fé raciocinada. A razão vai lado a lado com a fé. Nada é ilógico. As perguntas terminaram e Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. Ou seja, lá está. Quando nós pedimos ajuda, apesar de muitas vezes nos esquecemos de agradecer, pedir também é importante. Nós, ao pedirmos, estamos a reconhecer que precisamos de ajuda. E olhem que reconhecer que precisamos de ajuda é muito complicado. Não só a nível espiritual, mas a nível material. Uma pessoa ter a noção de que efetivamente precisa de ajuda para ultrapassar alguma coisa, o orgulho dói. Muito. Pedir ajuda não é fácil. Dar ajuda é muito fácil. Pedir ajuda não é nada fácil. E nós vemos isso. Toda a gente ajuda. Porque é mais fácil. E pedir ajuda. Tantas pessoas que sofrem caladas sem pedir ajuda. Por orgulho. Porque não têm humildade suficiente para chegar e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude. E por isso é que o pedido de atenção, o pedido não é mau. A maneira como fazemos, se calhar não é melhor. E não estamos a complementar com o agradecimento. Porque pedir ajuda significa que nós temos humildade suficiente para reconhecer que nós não conseguimos. Precisamos de ajuda externa para conseguirmos ultrapassar aquele obstáculo. E isso não é fraqueza. Isso é uma virtude. E a prece ajuda-nos muito a isso. Só que não basta só palavras. Os atos valem muito. Já ouviram dizer a ação vale mais, uma ação vale mais do que 1000 palavras. A ação vale mais, os atos valem mais. Nós precisamos de orar sim, sempre, que é o nosso escudo. Nós ensinamos isso às crianças. E sabem que as crianças, na hora do aperto, eu lembro-me quando eu era criança, na hora do aperto era o Pai Nosso. E nós sentimos necessidade de ensinar, havia muitas crianças aqui que não sabiam o Pai Nosso, nós sentimos necessidade de ensinar-lhes o Pai Nosso, porque apesar de ser uma oração minimamente decorada, mas é um instrumento que as crianças utilizam para o que é que seja. Eu lembro quando eu tinha pesadelos, ou quando a coisa, eu em pequena, quando eu achava que a coisa corria mal, que na altura corria mal, agora não é nada correr mal, mas pronto, era o Pai Nosso que me servia. Pesadelos, quando eu tinha medos, tudo. Era o Pai Nosso. E, graças a Deus, nós estamos a conseguir munir as nossas crianças, pelo menos lá de cima, do Pai Nosso. Elas já sabem, quando a coisa aperta, é o Pai Nosso. É uma prece. E é isso que nós queremos transmitir às crianças, tal como queremos transmitir a todos os outros. A prece é um instrumento tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que está ao nosso serviço. Está à nossa disposição.
mas nós temos que agarrá-lo, tal como a prece, a fé, para conseguir seguir o nosso caminho. Continuando. Eu gosto muito de Richard Simonetti porque ele fala muito bem e é muito conciso, é muito fácil de perceber. E tem este capítulo que achei muito engraçado, que é o Socorro do Céu. E ele diz: montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar dos seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio, à margem da estrada. Naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se, contornou a residência e, sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha, de aproximadamente 10 anos, ajoelhadas, mãos postas e olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando à Virgem Maria, pedindo-te socorro. Meu pai morreu, a minha mãe está doente e meus 4 irmãos têm fome. Bobagem, o céu não ajuda ninguém, está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se e tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está, vá comprar comida para os seus irmãos e remédio para a sua mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retomou a estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora, é essa menina, porque não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz, respondeu: estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Lá está, aqui nós vemos que realmente a ajuda muitas vezes vem por onde nós menos esperamos. E eles, sempre que for para fazer o bem, eles nos ajudam. E nós vemos que a oração é um canal divino que é consagrado por todas as religiões. E ela favorece a assimilação entre nós e as bênçãos do céu. Por isso é que ela nos ajuda e por isso é que nós servimos de instrumento. É um instrumento que nós temos que usar. E para acabar, isto que é de Chico, que não podia acabar de outra maneira, que diz assim, que é para nós sairmos aqui com fé e com força para enfrentar os obstáculos, não é? Porque é esse o objetivo, é nós virmos buscar o alimento e o remédio que nós necessitamos para lá fora conseguirmos seguir o nosso passo. E diz assim, o auxílio virá. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo, talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faz silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. E como sabem, eu estava no passe, então eu espero não dizer algumas coisas que a mim já tenha dito. Primeiro que tudo, é muito emocionante nós vermos os nossos peixinhos, não é? Aqueles que começaram assim muito pequeninos e que hoje vêm aqui todos crescidos e fazem bonito por todos nós. E há algumas coisas que me ocorreram enquanto estava a ouvir ali o bocadinho que me coube, os 10 minutinhos agora finais, assim. Quando nós pedimos, nós estamos a mobilizar uma energia profunda dentro de nós mesmos, que é a esperança. Nós temos esperança e aí mobilizas muitas energias dentro de nós e perto de nós, não é assim? É um ponto fundamental, a esperança. É aquilo que nos mobiliza nos momentos mais difíceis. E quando pedimos, nós estamos exatamente a acalentar esse movimento interno. E assim mobilizamos o mundo à nossa volta, como nós vimos, aquele princípio fundamental que Deus
ajuda o homem pelo homem, não é? Aquele senhor que dizia para não orar, foi ele que foi exatamente o instrumento da ação de Maria, não é? Que é aquela pela qual nós devemos estar sempre, sempre a pedir e a agradecer. Esse é um movimento importante, não é? É uma parte e a contraparte, o pedir e o agradecer. Há uma parte que é muito difícil também, que pedir é um movimento muito difícil, mas conseguir aceitar receber é um movimento muito difícil também. É muito difícil. Nós pedirmos ainda estamos a ser ativos, mas quando nós vamos receber a ajuda, nós estamos realmente a colocar-nos nas mãos dos outros e a devermos ficar agradecidos, não é assim? Esse é um movimento muito importante. E vocês sabem que sou uma mulher de bandeiras e então no Evangelho segundo o Espiritismo a mim falou de um ponto importantíssimo que é nós temos a humildade de saber recorrer às preces que já foram feitas e muito em especial aquela que Jesus nos trouxe, não é assim? Também a Rosarinho nos trouxe uma das leituras possíveis, uma variação sobre o tema do Pai Nosso e aqui nós temos o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mal amado do Evangelho, também existe isso, não é assim? Que tem uma coletânea de preces espíritas. Muitas vezes nós ficamos tão comovidos, tão abalados pelos acontecimentos, que não conseguimos ter tranquilidade para encontrar em nós as palavras. Então elas estão aqui. E estão aqui com reflexões de Kardec sobre aquilo que está a ser pedido, refletido, inclusive sobre o Pai Nosso. Tem aqui uma maravilhosa reflexão sobre cada uma das partezinhas do Pai Nosso. Acho que é importante. Este é o livro, vocês sabem, aquele que se só vou levar um livro para aquela ilha deserta, este é o livro, ok? Assim, é importante lembrarmos, é o que está no meio da codificação, no meio costuma estar a virtude, dos 5 é o que está no meio, não é assim? E já o tempo se faz tarde e vamos a ela, a prece.